Então, meus amigos, colegas, dando continuidade à classificação doutrinária do crime de estupro, nós temos como núcleo do tipo o verbo constranger, como nós já vimos, né? Esta classificação, nós temos também dentro dela o elemento subjetivo, que é o dolo, sendo que neste crime não se exige o dolo específico, né, do agente. Nós temos a consumação e é possível sim a tentativa, isto porque é um crime plurissubsistente e que os atos podem ser fracionados em várias etapas. Então, até provocar a consumação. Então, a consumação é ao constranger e é possível sim com a prática da conjunção carnal, né? É possível neste crime haver a tentativa. A pena que nós temos no texto da legislação do Código Penal é de reclusão de 6 a 10 anos. E a ação penal cabível para o crime de estupro atualmente é a ação penal pública incondicionada, ou seja, a ação penal de inteira responsabilidade do Ministério Público. Não depende mais de representação da vítima, muito menos é uma ação de natureza privada, uma ação penal privada. É uma ação penal pública incondicionada, né? Nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, 608. Essa súmula muito antiga que o professor revisou com a gente, essa súmula, tratou dela com a gente, 608 de 1960, da década de 60, em que diz que a ação penal pública, que será a ação penal pública este crime, se houvesse a violência real, né? A partir de 2018, então, todos os crimes passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes relacionados a estupro passaram a ser dessa forma, né? Então, em um exemplo hipotético, para distinguir, e aí é importante deixar claro isso, a diferença, né, entre o estupro e o atentado violento ao pudor, a mudança que ocorreu através da reforma de 2009, da lei 2015, é que no seguinte exemplo hipotético. No caso do homem, que ele pega a mulher à força, e além de praticar a conjunção carnal, e essa conjunção carnal é aquela que é entendida por a prática do sexo vagínico, além desta conduta do homem, ele pega e pratica também com a mulher o sexo anal. Para a doutrina, antes de 2009, havia aí a ocorrência de concurso material, ou seja, o estupro através da conjunção carnal e o atentado violento ao pudor, que vejamos novamente a definição. O atentado violento ao pudor, o artigo 214, anterior a 2009, até 2009, né, da lei até 2009, o atentado violento ao pudor é o constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou, na verdade, a ter conjunção carnal não, a praticar ato libidinoso diverso, né? Ou seja, então este ato libidinoso diverso é, na verdade, a configuração do crime de atentado violento ao pudor, portanto, teria aí uma espécie de concurso material neste crime, né? Estaria o autor, o agente, se enquadrando em mais de um tipo penal, o 213 e o 214. Como foi revogado, né, atualmente é possível entender que estaria somente se tratando do crime de estupro, né? Uma outra observação em relação às penas, nesta condição que eu falei, neste exemplo que eu citei, para a jurisprudência haveria o concurso material, e em havendo concurso material também, as penas, o que é que acontece? Elas se somam. Então se somaria a pena do atentado violento ao pudor com a pena do estupro, né? A pena não mudou, a pena do estupro após a reforma não mudou, continuou sendo a mesma pena de 6 a 10 anos, 8 a 10 anos, 6 a 10 anos, exatamente.
Então, o verbo, voltando lá para o verbo constranger, então é possível afirmar que uma pessoa que pratica estupro, ela tem que necessariamente se envolver no ato lá sexual, no ato com a pessoa, com a vítima? Não, não é verdade. Para se configurar, se caracterizar o estupro, basta que haja o constrangimento, né? O constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, este ato, a prática em si pode ser feita por outrem, por um terceiro. Então, não se resume a prática do crime a uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. A mulher também pode ser autora do crime de estupro, né? Justamente quando ela constrange, né? E aí constranger nós teríamos como definições, como termos sinônimos: submeter, subjugar, compelir ou obrigar a vítima a praticar, a ter conjunção carnal com um outro. Então a mulher também pode ser autora neste crime, né? Não há necessidade, portanto, de ser homem, não há condição de gênero, né? Do sexo, não há essa necessidade para se conjugar o verbo do tipo penal, certo? Aguardo vocês para o próximo vídeo, a próxima parte do vídeo em que a gente trata sobre o crime de estupro. Um abraço.